Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 27 de fevereiro do ano da graça de 2024 e retomamos assim esta semana aqui as nossas reflexões pela manhã na palavra. Tempo para voltarmos ao texto que o Senhor nos trouxe no passado domingo e de digerirmos um pouco daquilo que o Senhor falou connosco e que a palavra nos desafia a compreender e a interiorizar no nosso viver. O irmão Edu, no culto de jovens, a partir do texto de 1 Coríntios capítulo 9, versículos 23 a 27, esteve a falar e esteve a desafiar-nos a considerar não uma pergunta, mas uma afirmação. É Ele, Deus, que dirige a nossa vida. Não uma pergunta, mas uma afirmação. É Ele que dirige a minha vida. É Deus que dirige a minha vida. Cristo é tudo em mim e por isso é determinante e determina o meu viver diário. O apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, é para nós um exemplo extraordinário de alguém que faz esta afirmação e fala de uma forma determinada e consequente, porque vemos no seu exemplo, de facto, essa realidade de Deus a dirigir a sua vida. E o primeiro aspecto que o irmão Edu nos desafiou a compreender, a partir do versículo 23, que diz, o apóstolo Paulo a falar perdão, à igreja, e diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Tudo faço. E o primeiro desafio do texto é exatamente este: termos disposição. Precisamos de ter predisposição no nosso coração para que, de facto, Deus, Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, dirija a nossa vida. E Paulo aqui dá-nos essa imagem. Ele faz tudo. Ele está determinado em cumprir com as orientações, as ordens, os propósitos que Deus deu à sua vida, e por isso está absolutamente comprometido e determinado. Esta disposição é absolutamente essencial para que, de facto, Deus dirija o nosso viver. Se não tivermos esta disposição, obviamente, criamos impedimentos e não possibilitamos que, de facto, Deus tenha essa determinação no nosso viver. Ainda nesta carta e um pouco mais à frente, percebemos esta disposição do apóstolo Paulo quando no versículo 33, aliás, no versículo 31 do capítulo 10, que nos é muito conhecido: quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui vemos a disposição de Paulo, não só a fazer, mas também a desafiar a igreja lá em Corinto a fazer. Mas no versículo 33 ele diz: assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E depois o primeiro versículo do capítulo 11: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, de uma forma clara, Paulo a declarar a sua disposição para que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, ocupando todo o espaço do seu viver, seja de facto aquele que dirige a sua vida. Esta disposição é algo que nós temos que encontrar e temos que experimentar para que de facto Deus, para que de facto esta não seja uma pergunta, mas seja uma afirmação, que Deus de facto seja quem na realidade dirige a nossa vida e que essa disposição se materialize e se revele e se manifeste no nosso viver diário e na forma como nós pensamos, vivemos, agimos, decidimos, até como nos emocionamos e lidamos com essas emoções, da forma como lidamos com as nossas batalhas, também como lidamos com as nossas vitórias, que de facto seja o Senhor a dirigir todas as coisas no nosso viver. Vamos nos dispor a isso. Esse é o desafio da palavra. Vamos nos dispor de coração para que isso aconteça. Um forte abraço. Vamos continuar a cuidar-nos em oração. É por demais importante. Não nos descuidemos nesta nossa intervenção na vida uns dos outros, porque somos corpo, somos parte da vida uns dos outros e por isso não podemos dispensar essa marca, essa identidade. Um forte abraço
E se o Senhor nos permitir, com certeza nos iremos encontrar por aí. Então, até lá e bênçãos do Pai.